Fala também do canal Ciclismo e Saúde, tudo beleza com vocês? Terapeuta Emerson Mendes, fazendo aqui uma livezinha, uma tutorial para vocês bem rapidinho sobre fraturas, tá certo? Então, o que fazer diante de uma fratura? Então, vamos imaginar que você esteja numa trilha com um grupo de amigos e um desses seus amigos acaba de sofrer um tombo de bicicleta e provavelmente apresentou uma fratura de membros superiores, fratura de braço ou fratura de clavícula, tá certo? Então, vem comigo e vamos aprender como se fazer isso. Primeiro, a importância de diagnosticar essa fratura, tá certo? A fratura ela é diagnosticada em fratura aberta e fratura fechada. Não vou falar nesta tutorial sobre fraturas abertas, porque fraturas abertas envolvem a hemorragia. E a hemorragia é um setor agravante diante de uma situação de urgência e emergência. Em um outro tutorial eu falo aí sobre essas hemorragias. Vamos focar aqui nessa live somente sobre a fratura fechada. Essa fratura fechada, ela vem aí com 3 manifestações clínicas que o paciente vai apresentar para que eu possa fechar esse diagnóstico primário. Como é esse diagnóstico primário? O meu paciente, após uma queda de bicicleta, ele vai apresentar dor, anormalidade anatômica e disfunção do membro. Então, primeiro, vai doer no local fraturado. O local fraturado, vamos levar, por exemplo, o braço, você vai perceber que ele não mantém a estrutura anatômica, ele vai ter variações, anormalidade anatômica nesse local. E terceiro, a disfunção do membro, ele não vai conseguir mover o membro fraturado ou luxado, tá certo? Diante a nível profissional, isso no hospital, uma vez que é radiografado, aí existem as classificações da fratura: fratura total, fratura parcial, fratura oblíqua. Então tem várias classificações dela, mas isso é irrelevante diante de uma situação de urgência e emergência, o qual eu estou prestando um primeiro socorro. Então fique atento aos números de emergência: 192 a equipe do SAMU e 193 a equipe do Corpo de Bombeiro, porque essa pessoa ela vai ter que ser transportada para uma unidade hospitalar. E é nesse transporte onde existem as lesões secundárias, porque paralelo ao osso eu tenho sempre o sistema vascular. Então eu tenho, por exemplo, aqui o osso da clavícula. Abaixo do osso da clavícula eu tenho a artéria subclávia. Essa artéria subclávia ela passa por aqui. Eu vou deixar aqui uma imagem para que vocês vejam como é essas artérias. E aí essa artéria passa por debaixo da clavícula e desce para todo o braço. Então qualquer parte desse meu membro fraturado, o osso ele pode cortar o vaso sanguíneo e aí eu tenho uma lesão secundária, que é o que vai agravar a instabilidade hemodinâmica do paciente, porque agora eu tenho uma fratura e mais uma hemorragia interna, tá certo? Então, para que se evite essa lesão secundária, é importante a imobilização desse membro. E veja como é fácil imobilizar o membro utilizando a própria veste do paciente, tá certo? Então, vem comigo e vem aprender como se faz essa imobilização. O Tiago, que ele vai servir de modelo para que eu possa demonstrar para vocês como que é feito essa imobilização, né? E como é que a gente vai imobilizar utilizando a própria veste do ciclista. Por exemplo, eu tenho aqui esse membro fraturado. Então, o braço não fraturado, o braço bom, a gente vai pedir para que essa pessoa levante o braço, pode colocar assim a mão na cabeça, tá certo? O braço fraturado, vamos dizer que seja o braço, esse braço aqui, o braço esquerdo fraturado, a gente vai pedir para que ele abrace o próprio tórax, certo? Você pode ajudar essa pessoa a fazer esse movimento. Então aqui com a mão, ó, ele está abraçando o próprio tórax. Com a própria camisa da vítima, da pessoa, você vai agora fazer dessa camisa a tipóia. Você vai dobrar essa camisa cobrindo o braço até que a borda da camisa chegue da altura do ombro, tá certo? Então você vai dobrando, a borda do tecido da camisa chegou na altura do ombro, então você fixa aqui, deixa bem justinho, aqui você vai girando para apertar bem essa camisa. Uma vez que você girou, você vai dar um nó nessa extremidade, deu um nozinho, colocou para dentro e agora você pede para que a pessoa baixe o braço que não foi lesado. Então dessa forma aqui, ó, você perceba que da própria veste eu fiz a tipóia, impedindo que esse braço fique forçando para baixo para
aumentar o risco de lesão do sistema vascular, tá certo? Então essa ficou a dica, muito fácil. Essa técnica vai fazer com que o braço fique solto durante o transporte até aquela ambulância que você pediu, tá certo? Então, se isso aconteceu na beira da estrada, por exemplo, então você tem local de referência para passar para a central, o qual vai atender aquela ligação 192 ou 193. Mas se você está diante de uma trilha, você está no meio de uma trilha, você não tem ponto de referência, tá certo? Então, o bizu que eu dou para você, como experiência profissional, é o seguinte: se você está na beira de uma estrada e você presenciou uma queda de bicicleta em um dos componentes do seu grupo, o ideal é que você não mexa com esse paciente, tendo em vista que você está, né, num acostamento, você está na beira de uma estrada. Então a ambulância de resgate, seja ela SAMU ou corpo de bombeiro, vai chegar até você sem nenhuma dificuldade. Agora, se você está no meio de uma trilha, no meio de uma mata, por exemplo, não vai ter como essa ambulância chegar até você. Então você vai ter que se deslocar com o paciente até um ponto de referência, até uma estrada, o qual a ambulância vai estar lá esperando, tá certo? Então, nesse trajeto entre a trilha e a beira da estrada, o local de referência, aí sim é necessário que se faça esta imobilização para que a gente não venha movimentar o paciente de forma errônea e esse movimento errado fazer justamente a lesão secundária, agravando aí o padrão hemodinâmico do paciente, levando ele até mesmo ao risco iminente de morte ou um agravo disso, tá certo? Então, forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse tutorial bem rapidinho, falando um pouco aí sobre fraturas. Agradecendo aí os parceiros do canal, Clínica C-Top, Academia Boa Forma e a Olinda Bike do amigo Alexandre. Então, forte abraço. Fui!